programa, muitos terão a oportunidade de ver, sem poder se deslocar na sua própria casa, pode ligar o rádio ou através mesmo do WhatsApp e ver. É muito importante, nós sabemos que temos várias maneiras de poder anunciar o Evangelho. E para mim é uma grande honra poder voltar para falar da palavra. E hoje eu gostaria de iniciar a palavra lendo no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, que fala sobre que Deus levantou um rei para ajudar Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentam para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu servo, entregando-lhe nações, subjugando reis diante deles? Com esta espada ele os reduz a pó, com arcos dispersa com a palha. Eles os persegue e avança com segurança, por um caminho que os seus pés jamais percorrerão. Que fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo, com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem. Eles se aproximam e veem à frente, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourive e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, e os seus recantos jamais distante eu os chamarei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Então Deus aqui tem uma promessa que foi feita para uma nação, que hoje é Israel, e ele levantou um rei, que esse rei foi o ajudador, o que fez algo para que a nação crescesse, prosperasse. Então aqui nós estamos falando das ilhas que viram o que tinha acontecido antes, o que os reis estavam a fazer, e elas se demonstraram que falaram alguma coisa que foi chamado a atenção, que elas aquietassem, que elas calassem e que removessem as suas forças, para que Deus tinha levantado um defensor, uma personagem, que essa personagem é uma personagem que deixou um relato muito importante, principalmente no livro de Salmo, que é que escreveu algum dos salmos também. É uma grande personagem de Deus, né? E quando aqui no versículo 1 do Isaías 41 diz: cale-se diante do Senhor, mantenha silêncio diante de mim, ó ilha, deixe os povos renovarem suas forças, deixe aproximarem, deixe, né? Então eles que falem e deixe-os o aproximar juntamente para que seja julgado. Então ele estava dando, eu vejo aqui que ele estava dando uma oportunidade ao pessoal das ilhas e comparando, né, uma referência de terra distante, assim tipificada. Todas as nações do mundo, e os profetas usavam com frequência a linguagem tribal, que era de tribo, que as ilhas são formadas por tribo, né? Uma tribo aqui, outra ali, onde tem terra, e é considerada também
o fim das terras, né? Os confins das terras. E é desses confins das terras que eu estou aqui hoje, nessa noite, para falar. Hoje a mensagem vai ser transmitida dos confins das terras, de uma das ilhas do meio do Oceano Atlântico. Né? Nós vamos fazer uma meditação desses 9 versículos. Quem suscitou o justo homem proveniente do leste, né? Chamou-os a andar os seus passos, deu nação perante eles, fez governar sobre eles vários outros reis. Ele deu como pó para a sua espada, como restolho impelindo o seu arco. Isso tudo foi o que fez o rei. Um homem justo, que foi proveniente, que veio do leste, e ele foi subjugado e com reverência, e ele era o rei Sírio, que veio da Pérsia. E isso está confirmado aqui nessa mensagem de Isaías. O versículo 3 diz que Deus deu para ele uma capacidade do rei, né? Para ele poder reinar em cima de outros reis. Ele perseguiu e passou em segurança pelo caminho que não tinha percorrido seus pés. Então aqui, nessa referência, dá a entender aqui que foi um rei que também ultrapassou fronteira, veio de um lugar para outro para poder reinar. E ali o seu reinado foi um reinado de conquista, e conseguiu conquistar e estabelecer fronteiras da Babilônia. Então é um desafio comparado como um missionário do Antigo Testamento também. A sabedoria do Senhor rege o mundo. Então o versículo 4 diz: quem tem forjado isto, chamando as gerações desde o início, dizendo: eu sou o Senhor, o primeiro, o último. Então, Deus estava presente em todas essas localidades, pessoas de vários locais. Deus estava sempre com o chamando essas pessoas. E o rei Ciro também, ele foi chamado, escolhido para poder se deslocar e ir para um local, para fazer de um rei um próspero rei que abrangiu outras terras, e ele reinou sobre outros reis. No versículo 7 diz que as ilhas apoiam a si mesmas ao seu próximo, quer dizer, diga ao outro: eu sou forte, dando um entendimento que nós temos que encorajar as pessoas. Diz que as ilhas viram isto e temeram, os confins da terra tiveram medo e aproximaram-se e vieram. Então, o que aconteceu na altura lá de Isaías, que foi escrito, aconteceu algo tremendo, que eles temeram e vieram para Deus. E é isso que nós queremos que aconteça hoje, que o Senhor faça prodígio, milagre, coisas tremendas, para que muitos que estão ainda longe de Deus, como muitas das ilhas que nunca nem saiu da sua própria ilha e aí não teve a oportunidade de estar com Deus, que eles tenham essa oportunidade de ouvir a palavra, né, que a palavra chegue a eles. Tem ilhas aqui dos Açores que ainda não tem igreja, e que alguns já ouviram através de rádio a palavra, e de panfleto, de algumas outras maneiras, escrita. E assim é que o evangelho se expandiu. A comparação do rei Ciro, que ele foi de um local do leste para lá, foi uma oportunidade que ele teve de colocar as coisas, endireitar algo que estava e consertar e fazer crescer, prosperar o reinado dele, a ponto de outros reis também ser submisso a ele. As ilhas B, no versículo 1, o carpinteiro e o orível, aqueles que trabalham, pessoas que criaram ídolos e quem as nações confiavam, eles foi que fizeram, e eles viviam em uma ilha.
Deus é o amigo de Israel. No versículo 8 fala sobre, porém, tu, Israel, és meu servo, Jacó, falando de Jacó, que hoje é Israel. E quem eu tenho escolhido? Somente Abraão, meu amigo. Então, aqui ele estava chamando Abraão de amigo, que Jacó era o seu descendente. E enquanto as nações sentiam a ira de Deus nas mãos do seu agente Ciro, Deus mais uma vez fará de Israel o seu amigo. Então, como que Israel se aproximou de Deus foi através do seu trabalho e da unidade que ele deu para aquela nação. E é isso que Deus quer hoje, que nós estejamos unidos juntamente com Israel, para que através de Israel outras nações também se cheguem até a Deus. A semente de Abraão que foi lançada, que ela seja até hoje, conforme está lá em Gênesis 12:2, que é a base da nossa antiga promessa patriarcal, que Deus agiu para restaurar Israel e o seu povo. E essa restauração, ela chega até nós hoje. Israel é o povo escolhido de Deus. No versículo 9 diz, tu a quem eu tenho tomado desde os confins da terra e te chamo dentre os principais homens daquele lugar e disse a ti, tu és o meu servo, eu tenho te escolhido e não te rejeitei. Palavras maravilhosas que Deus disse a Israel. A punição dada por Deus a Jacó levou no exílio, mas muitos dos seus principais cidadãos foram levados para a Babilônia. E ali eles também puderam espalhar a fé, a confiança em Deus lá na Babilônia, né? Espalhando em todo o império a restauração envolvida, que eles tinham se envolvido antes e depois voltaram aos confins da terra. Então, aqui é um comentário rápido do que Deus fez por Israel e que Ele quer fazer em nossas vidas, através de nós, transformar um Jacó em Israel, usar o governo do rei para que o reino dele esteja espalhado em todas as nações. Que Deus abençoe a cada um com essa palavra. Esse é o início, a nossa introdução para nós falarmos de outro tema de hoje. Teria condições de pôr a música agora, antes de eu orar? Pai querido, hoje a oração é pelos missionários. Pai querido, eu queria apresentar todos aqueles que estão empenhados na tua obra. Os missionários que estão em todas as partes do mundo. Aqueles que estão em lugares distantes, nos confins, nas ilhas, nos lugares mais longínquos. O Senhor esteja visitando a vida espiritual de cada um, suprindo as necessidades pessoais, as necessidades de relacionamento, comunicação, evangelismo, discípulos, que os sejam discipulados, vidas através de todos aqueles que estão empenhados nesse ministério, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja dando visão para glorificar a Deus e completar o trabalho que o Senhor já começou. Mas só com visão eles poderão concluir. O propósito deve ser escolhido para servir. Eles têm que sentir, Pai, que eles foram escolhidos, missionários, e que eles podem fazer outros missionários. Missões para conhecer e fazê-los conhecidos, que eles possam determinar que eles estão fazendo e que quer outros também fazendo. Senhor, a minha oração é como está dizendo lá em Mateus 7, pedir, buscar, bater e receber. Que eles nunca desistam de pedir, de buscar, de bater para receber aquilo que o Senhor tem para a vida deles.
que a ordem divina sobre a família, que eles estejam ligados às famílias, dando prioridade a Deus, a família e a obra, que isso permaneça. Senhor, que o Senhor esteja me dando a provisão. Faça os seus pedidos conhecidos a Deus, que eles possam viver, ó Deus, do Evangelho, que eles não possam estar envolvidos com muitas outras coisas, para que não fiquem sobrecarregados. Senhor, eu peço também sobre a proteção, a saúde, que o Senhor dê força, que o Senhor ajude, ó Deus amado, sobre a adaptação do clima, ó Deus, da dieta, de coisas que eles devem deixar de comer coisas diferentes, para o organismo se habituar. Que o Senhor esteja livrando de perigos invisíveis e visíveis. Que o Senhor esteja guardando conforme está o Salmo 91. Que o Senhor acampa os anjos ao redor daqueles que o guarda, que o Senhor protege aqueles que estão, ó Deus, debaixo do seu esconderijo. Senhor, na diligência, que eles possam ter estudo da língua, ó Deus, que eles se adaptem à cultura, os costumes. Senhor, visita também, ó Deus, a língua espiritual e dando sabedoria, que eles possam estar sempre pedindo a Deus com fé, para receber a sabedoria para todas as áreas de necessidade. Que eles possam ter, ó Deus amado, receber a compaixão e dar compaixão, dar aconselhamento com amor e compaixão, e que eles também recebam, ó Pai amado, o resultado disso. Eu peço também, Senhor, que o Senhor esteja dando na área espiritual a ousadia, ensinar, pregar com autoridade espiritual. Perseverança. Que eles tenham perseverança, Senhor, que é a chave para o caráter, que eles se mantenham, ó Pai amado, dando um testemunho vivo do que eles estão representando. Que o Senhor possa dar a transparência e a dignidade do coração deles, trazendo a pureza. Senhor, que o Senhor trate eles, ó Deus, e que eles se considerem como a humildade sendo considerada deles para com os outros. Ó Deus, que a unidade, a harmonia com os membros da equipe, da liderança, de igrejas locais e de outros crentes, seja realmente reconhecido entre eles. Senhor, que haja plantação de igreja e fundação de multiplicação de igrejas nacionais e portas abertas para o Evangelho, Senhor. Ó Deus, aviva, Senhor Deus, aviva a tua obra, que a tua obra seja animada. Que haja, ó Deus, submissão, ó Deus, dos missionários com as autoridades locais. Senhor, tudo isso, Pai, eu apresento todas essas necessidades. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades, Pai, no nome de Jesus. Eu oro e apresento a vida dos missionários, Senhor, no nome de Jesus. Onde Deus ó Deus, eu quero continuar, ó Deus, falando hoje sobre missões e missões culturais. Mas antes de entrar totalmente no tema, eu gostaria de falar um pouco sobre como orar por um missionário. Muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu não sei qual é a necessidade do missionário. Primeiro nós temos que saber a necessidade do missionário, aonde que ele está, o local, como é o clima e a adaptação, para nós podermos ter certeza do que nós vamos orar e que a nossa oração não vai ficar pelos ares, vai ser realmente uma oração direcionada, uma oração com objetivo, porque deve orar pelo missionário ou teu missionário, alguém que você já está dando apoio. Os missionários muitas vezes trabalham e vivem sob circunstâncias difíceis e às vezes em lugares perigosos. Podem também sentir-se sozinhos, isolados. Ataques concentrados aos seus corpos, mentes e espírito podem abater as suas resistências e podem produzir sentimentos de desprezo e falha.
Desentendimento muitas vezes cria relações quebradas entre marido e mulher, entre a equipe missionária, crentes nacionais, causando brechas e divisões. Isso é fatal, porque assim as nações não quererão nem a mensagem e nem o mensageiro. Já pensou você ir para um campo missionário e as coisas não acontecer normal, há desentendimento, há falta de testemunho e as pessoas perdem a confiança e depois não aceitam nem o missionário, nem o mensageiro, nem a mensagem que ele transmite. E essas coisas não aconteçam, por isso nós temos que orar nesse aspecto. A evidência de envolvimento e preocupação é vital que o encorajamento amigável seja continuamente canalizado aos missionários além de fronteiras, porque são eles que suportam a maior parte das políticas do diabo para enganar e afastar os corações e mente daqueles a quem foram enviados. Quantas vezes o missionário sente a chamada para um local, é enviado e acontece coisas que eles desanimam e dizem, não é esse lugar, não é para mim. Então nós temos que orar para a manutenção deles nesse aspecto. Apoio prático à missão é uma evidência desse envolvimento e preocupação. O apoio prático de missão pode ser através da adaptação. Adaptar um grupo, ou adaptar uma igreja local, um ministério qualquer, para ele poder ter um apoio, às vezes na oração, de convivência, e a convivência com famílias missionárias, como parte do seu programa de missão. Ele sempre enfocando missões, em qualquer lugar que ele esteja, todos poder saber que o foco é missões, é evangelizar, é falar da palavra. Né? O que você pode fazer, não é, para ajudar um missionário? Algumas sugestões eu vou dar aqui hoje. Esperar em Deus e pedir-lhe que dirija ao missionário na sua escolha. Aprender tudo o que podes acerca do trabalho, obreiros, país, povo, e que possam estar atentos quando ler os jornais, escutar notícia, para estar a par de todas as coisas que podem estar acontecendo em país onde você conhece missionários e sabe que lá existem missionários. Uma equipe com combustível para oração, pedindo as cartas de oração ao teu ministério, indo em agência missionária, se informando, usar mapas políticos que mostrem as fronteiras do país e busca informações em biblioteca, as enciclopédias e atlas em CD, como antigamente tinha mais CD, agora já tem outras formas de poder a pessoa ficar a par da história do local, geograficamente, da religião, do que se passa, não é, lá a nível de estatística e essas coisas. Né? A Operação do Mundo é publicada pela OM, é um excelente livro de referência. A OM é obtida em livrarias cristãs para as pessoas que estão querendo apoiar a missionária e estão se preparando também para a obra missionária. Leia acerca de missões, passando presente, escutar vídeo ou notícias, não é? Para compreender o que é missões, estudar sobre missões, assistir reuniões, conferências missionárias e vá de encontro a missionários que estão de férias ou descansando, mas que eles possam, né, contar algo do que se passa no local onde está. Juntar-se com outros crentes regularmente. Assista os grupos de orações missionárias, dia de oração, de cultos missionários, começar a participar.
escrevesse um missionário que você conhece, quer adotar, pegar o nome, o endereço, para que eles possam, né, se contatar, compartilhar a visão de apoio missionário através de oração, maneira prática, né, como pastores ou grupo que você pertença. Se você quer ajudar a obra missionária, precisa de ter essas sugestões aqui em mente, ou alguma delas, para que você possa começar a apoiar. Como orar pelo teu missionário? Como? Eu hoje fiz uma oração pelos missionários. Agora, orar por um missionário temos aqui várias coisas que podemos orar pelo missionário, mas como orar pelo missionário já é uma outra coisa, já faz parte de um discipulado. Nós temos que aprender a orar, nós temos que orar e aprender a orar, né? E como fazer alguma coisa por eles quando estiver também na oração. O que nós temos que apresentar a eles, né? Regularmente nós temos que orar. Jesus disse, quando orardes, em Mateus 6,16, põe parte de tempo para a intercessão, especialmente para os obreiros. O país e os povos, né, semanalmente ou mensalmente, tirar um dia da semana para orar, especificamente por missões e por missionários. Ou uma vez por mês, igual muitas igrejas fazem. Pede a Deus quando? Orar com jejum. Pode fazer também uma vez por semana, uma vez por mês, um jejum para Deus estar abençoando, protegendo, cuidando dos missionários. Ora, se armar de uma armadura. Sujeita-te a Deus, resiste o diabo. Tiago 4,7 diz, anima-te com o nome todo-poderoso de Jesus. A palavra de Deus, estas são as armas. A palavra de Deus são armas poderosas para a tua autoridade sobre Satanás. E possamos estar usando essas palavras com autoridade para orar por eles, para que eles sejam protegidos e revestidos do poder de Deus. Orar no Espírito Santo. Não te estribe no teu próprio entendimento. Pede o Espírito Santo e a comunicação divina para te dar poder e direção e orar através de ti. Orar com fé. Jesus disse, tende fé em Deus. Mateus 11, 22 e 24. Fortalece o coração na presença de Deus, em completa dependência e obediência. Fala aquilo que Ele te trouxer à mente e expressar-me em oração. Quando estivermos orando, nós temos que pedir, Senhor, nos dá a direção para orar. Qual é a necessidade hoje que eu tenho que orar por missões e por missionário? E aí sim, o Senhor vai dar essa direção. Ideal. Orar com fé, não é? Orar com fé determinando a vitória. Isso é o que nós precisamos, de ter esta direção para orar com ousadia. E orar regularmente. Orar resolutamente. Continuar resolutamente em oração. Conforme Colossenses 4:2. Dá tempo ao Espírito Santo para desempenhar na oração tudo o que Deus revela, com respeito ao fardo de oração imediato. Então, continue. Só quando o Espírito Santo der a palavra para orar. Muitas das vezes nós estamos orando e vem um peso, vem assim, para querer desistir. Nós temos que resistir isso, repreendendo, para que venha a direção de Deus para nós continuarmos a orar. Isso são coisas que vêm, são obras para que nós não oramos e não apoiamos. Ora, com ações de graça, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica. Louva e agradece a Deus pela
sua prontidão de ouvir e responder à oração. O louvor liberta o poder. Não te esqueça de agradecer-lhe pelas suas respostas. Muitas das vezes nós oramos por alguém, a pessoa dá o testemunho, e depois nós não fazemos caso e fica por isso. Nós devemos orar, esperar o resultado e depois glorificar a Deus, agradecer a Deus pela resposta das nossas orações. Tá? É muito importante que orar pelo teu missionário, para que ele tenha uma vida espiritual orientada, clara e direcionada e na perseverança para cumprir o chamado de Deus. Conforme está Romanos 11, 29. Que seja um intercessor pelo seu país e povos, conforme está em 2 Coríntios 10, 4. Eu lembro disso quando eu participava de cultos missionários, reuniões missionárias, quando muitas pessoas iam para fazer visita nas igrejas, eu ia para lá tinha um missionário, eu queria estar lá. Eu lembro que quando eu estava me preparando, que eu estava sempre me preparando para um dia eu poder também fazer obra, evangelizar dentro e fora do local onde que eu vivia. Veio o desafio, eu estava numa conferência missionária, e veio o desafio de dizer, você hoje vai escolher qual país. Colocaram várias bandeiras. Qual país que você vai orar? Aí colocaram lá, tá aqui, tem os países da Europa, tem os países da América, América Latina, América do Norte, temos aqui vários países. Aí ele falou, tem os países de língua portuguesa. Aí eu escolhi, veio na minha mente. Eu pedi, Senhor, qual é o país que eu vou escolher? Nossa. Aí me via Portugal. Eu orei durante 10 anos consecutivos, eu orei por Portugal, para que eu pudesse evangelizar de alguma forma, que eu pudesse conhecer pelo menos alguém que fosse de Portugal, ou que já tivesse Portugal, porque eu queria conhecer melhor Portugal, para mim saber se eu tinha, ou se era isso que Deus queria para mim que eu viesse para Portugal. Olha, foram 10 anos. E depois eu tive uma promessa de 20 anos. Durante 20 anos, eu fiquei sempre orando, fazendo missões, evangelizando, fui para seminário, me formei, voltei, trabalhei em seminário, dei aula de teologia, fiz muitas coisas, fazia trabalho com crianças, escola bíblica de férias, eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. E Deus disse para mim, com a promessa de 20 anos que eu tinha atrás, ele disse, eu já te falei sobre isso, agora é a hora. Prepara-te, agora, arruma tuas malas. E eu falei, bom, agora eu acho que é a hora mesmo, porque já tem tantos anos que eu estou em preparo, não foram 20 anos. Só de orar por um país, eu orei durante 10 anos, orando e me preparando. Mas durante mais 10 anos, foram outros preparos que eu tive. Então a gente tem que estar sempre orando na expectativa que podemos ajudar, podemos contribuir com o missionário, podemos orar e podemos estar na brecha para um dia também poder fazer a obra. E que a unção continue sobre a sua vida no trabalho, porque essa é um dos motivos de oração também. A proteção da mente da tentação do medo, da incredulidade, da opressão, do desencorajamento, Efésios 3, de 10 a 18, fala sobre as armaduras de Deus, que nós temos que tomar posse, nós temos que usar essas armas, nos fortificar com o escudo da fé. Essas são as armas principais dos nossos pés estarem calçados, preparados, a nossa cabeça, nós temos que estar protegido, revestido da couraça de Deus, da proteção, para poder estarmos fazendo a obra. A graça para sustentar e provocações,
Nós temos que pedir a Deus que Ele nos proteja, que Ele acampe os anjos do Senhor e sobre a vida daqueles que estão querendo fazer a obra de Deus, porque há muitas coisas que acontecem para desvirtuar, para tirar a pessoa do caminho. Que se mantenha em contato com a igreja ou missão, quem enviou, que eles tenham essa condição de estar, né, lembrando e contatando, pedindo oração. Tudo isso faz parte do que orar pelo teu missionário, pelo missionário que nós, né, conhecemos, vários que nós conhecemos. Temos necessidades pessoais. Todo missionário encontra dificuldade. As relações amorosas entre marido e esposa, como está em Efésios 5, 25, isso acontece com qualquer um. Precisamos de estar tapando as brechas para o inimigo não ter a ousadia de usar para fazer nada, para não atrapalhar o ministério. Nós temos que orar pela estabilidade e segurança para os filhos dos missionários, dos pastores, dos obreiros. Os missionários solteiros que requerem contato regular e apoio da famílias e amigos, né? Adequado ao apoio financeiro, né? Conforme está em 1 Coríntios 9 e 4, né? Que o obreiro é digno do seu salário também. A saúde, a força, Isaías 40, 29 a 30, né? Possamos ter a saúde, que o Senhor nos dê essa força, que possamos estar subindo como águia, né? E voando, né? Leve, sem peso, sem dificuldade, para nós poder, se precisar de subir uma montanha, de ir para um lugar alto, e nós temos desempenho para isso, né? Que a nossa saúde esteja em força todos os dias para nós resistirmos todo o nosso dia a dia de luta e de provação. Nós temos o ajustamento de clima e a dieta. Temos que conciliar. E podemos ir mais, mas também não pode ser menos, porque senão ficamos desnutridos, ficamos fracos, e se ultrapassar, ficamos muito gordos, pesamos, já encontramos dificuldade, às vezes o obeso tem um problema sério, pode não andar, não resistir. Tudo isso nós temos que estar atentos. Relacionamentos e harmonia entre os membros da equipa, uma associação com o líder das igrejas e crentes nacionais, temos que ter esse contato. A sabedoria no tratar com os crentes nacionais, especialmente quando na repreensão do pecado, sabemos como lidar com isso, quando acontecem coisas que somos obrigados a usar mesmo a palavra autoritária, que seja um conselheiro com compaixão e amor, que quando for falar que precisar de dar um conselho, que seja realmente um conselho com amor, para que tenha resultado e não seja para afastar ou para magoar as pessoas, né? São muitas coisas que nós temos que conhecer para poder ajudar e contribuir com a obra de missões. A comunicação é uma das coisas importantíssimas. O progresso e a diligência no estudo da língua. Nós temos que ter, se não conseguirmos a língua, nós precisamos de entender alguma coisa para poder comunicar. É muito importante. A adaptação que expressa os frutos do Espírito, né? Uma nova vida, né? Conforme está lá em Gálatas 5:22, e obedecer as mudanças, né, que tem, que pratique justiça, que ame a misericórdia, que andes humildemente com Deus. O evangelismo é o básico, a comunicação, o evangelismo, o discipulado é as três coisas principais para a obra missionária e principalmente para um missionário em outro país. O
o evangelismo, que pregue e ensine a palavra de Deus com ousadia, clareza e autoridade espiritual. Igual está lá em 2 Timóteo 4:2, né? No estabelecimento e multiplicação de igrejas nacionais. Atos 16:5, conforme a igreja primitiva. Para mais obreiros, para apoiar missões existentes e fazer um trabalho de pioneiros em áreas novas, igual Mateus 9:37. Que possa encorajar e apoiar movimentos missionários nacionais. Um avivamento. Eu vejo muita gente falar, eu vim para cá para ajudar, para promover avivamento. Mas o avivamento, nós temos que orar muito para acontecer o avivamento. Conforme Abacuque 2:4, né? Que o avivamento ele possa começar em cada um daqueles que estão na liderança. E depois isso vai espalhando para um grupo, e o grupo recebe, né, esse avivamento. Mas às vezes, uma só chaminha, ela leva muito tempo. Se houver mais por chama, aí o avivamento é espalhado mais rápido, é igual fogo. Se eu coloco um palito só, é muito pouco. Mas se for vários palitos, já dá uma luz maior. Assim é a palavra de Deus sendo espalhada para trazer o avivamento. O discipulado, que haja provisão e treinamento contínuo de lideranças nacionais. Que haja programas de treinamento de jovens. Que haja encorajamento de novos crentes. Igual 1 Pedro 1:5-11, né? O encorajamento que ele deu, né, para os novos crentes. Nos países, porque aqueles em autoridade, conforme 1 Timóteo 2:1-5, que haja favor da parte dos departamentos governamentais relevantes e oficiais para negociar desenvolvimento da missão, programas e renovamento dos vistos. Nós sabemos que em Romanos 13:1 fala que nós devemos nos submeter às autoridades e que possamos estar legal com as leis do país. Nós não podemos estar num país ilegal para poder fazer a obra de Deus, para falar de legalidade, para falar de justiça, para falar de coisas retas, de verdade, se estamos irregular com as leis do país. Para o clima, né, o clima e política religiosa, conforme nós temos uma referência bíblica em João 15:20-23. Que haja abertura para o Evangelho, né? Também, isso é importante, que o país seja um país aberto para a abertura do Evangelho, porque os que não são, os missionários padecem, muitos morrem, estão perseguidos exatamente por falta disso, falta do apoio local. Então, aqui, essa parte de como apoiar e providenciar para o sustento e a manutenção de um missionário, é exatamente isso que eu estou dando aqui, as direções, os tópicos, as necessidades, né, de como nós devemos chegar até lá. Nós devemos, tem 4 maneiras em que podes apoiar e providenciar algo para os missionários. Literaturas, vídeos, agora está tudo mais fácil, fazer pacote com determinadas coisas, quilos, junta uma coisa com outra e faz um kit e manda para um missionário, através de cartas em e-mail. Agora tem os vídeos, tem os áudios que facilita, está apoiando o missionário. Então, hoje eu estou falando mais sobre orar por missionário, como orar, como a oração por missionário, como fazer parte para engrenar em missões,
Tudo isso que é muito importante, porque está dentro do tema que eu estou desenvolvendo já, que é missões transculturais. O que são missões culturais? Missões. Algumas definições de missões. O que é a missão? No caso, a missão transcultural. A missão é alguma coisa extraída do dicionário Aurélio que diz a palavra missão. Então, missão cultural não deixa de ser missão, é missão a mesma. A função ou poder que se refere a alguém para fazer algo em cargo ou incumbência. É isso que é. É a missão, sair de um local para um encargo, uma incumbência de fazer algo, fazer a missão. Obrigação, compromisso, dever a cumprir. Estabelecimento, instituição ou instalação de missionário para a pregação da fé cristã. Como indivíduo, cada um de nós tem uma série de missão a cumprir, seja no ambiente de trabalho secular, no âmbito da família ou no município onde residimos, e assim por diante. Como igreja, nossa missão maior, a que não carece de palavras adicionais para defini-la, é a de pregar o Evangelho a toda criatura. Missões culturais. No livro de Atos 1:8, que nós já falamos sobre isso, vários, mas não podemos falar de missão sem citar esse versículo. Que diz lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é um versículo muito conhecido e ele é sempre tema quando falamos de missões. Se deduz que a obra de evangelização deve ser feita em 4 níveis. Qual é o nível que você está? Tem que começar em Jerusalém. Se não passou por Jerusalém, está difícil para chegar até a Judéia. Evangelização local. Judéia, evangelização regional, abrange mais longe. E Samaria, evangelização nacional. Confins da terra, evangelização transcultural. Então, o que vem ser missões cultural? É a evangelização que atinge um nível bem mais longe, confins da terra. No caso das ilhas, são considerados confins da terra. Então, aqui eu estou fazendo evangelização transcultural. Porque afirmamos que evangelizar até os confins da terra significa fazer missões transculturais. Porque alguém pode estar geograficamente perto de nós e culturalmente muito distante. Uma cultura é um sistema integrado de crenças sobre Deus, a realidade ou o sentido final das coisas, de valores sobre o que é verdadeiro, bom, bonito, normativo, de costume. Como nos comportar, relacionarmos, comerciar, comer, realizar tarefas agrícolas e etc. E de instituição que expressa tais crenças como valores e costumes. Governo tribais, templos, igrejas, hospitais, fábricas, negócios, sindicatos, clubes e etc. que se unem à sociedade e me proporciona um sentido de identidade e dignidade de segurança e continuidade do que se diz conforme o documento que é de Lausanne, que informa a cultura do Evangelho e a outra cultura. Então, isso é o evangelismo transcultural. É você usar isso. Já tem poucos minutos aqui, eu vou só concluir para encerrar. Quando Jesus disse em Mateus 28:19, ele diz: "Ide ensinai a todas as nações". Não está se referindo apenas
a países, mas a povos e cultura. É possível que vários povos e nações habitem em um mesmo país. Por exemplo, o Brasil é habitado por 200 e tal mil nações indígenas, 200 e tal nações indígenas, metade, os quais ainda não têm a Bíblia em seu próprio idioma. Cada uma tribo tem um idioma. Agora, fazer uma Bíblia para cada tribo ainda leva tempo para isso ser complementado, mas está em andamento, já tem sido trabalhado nisso. Pelo menos eu fiz um curso de missão transcultural, onde isso era falado. Fazer a tradução para uma determinada, cada uma que estava na missão lá, eles queriam executar a palavra e levar a palavra na linguagem deles. Então são muitas, então tem que ter muitas Bíblias e aprender muitos idiomas para poder concluir isso, que isso realmente é a missão transcultural. Então, geograficamente, próxima de nós, mas culturalmente estão longe. Por exemplo, há muitas línguas que estão dentro do próprio país que nós não conhecemos, não alcançamos, porque não falamos a língua dentro do nosso país. Isso é um desafio para nós. E existe base bíblica todo no Antigo Testamento, como no Novo, inclusive no Pentateuco, no livro do Deuteronômio, nos livros históricos, livros proféticos, e tantos poéticos e proféticos, está cheio de referência em relação a isso. Então, como já estamos no fim, eu já vou orar para encerrar, né? E nós ficamos por aqui para o próximo continuar, né, com aqui, o Antigo Testamento, missões, bases bíblicas para missões do Antigo Testamento, os desafios do nosso tempo, os percentuais de cristãos e populações. Algumas eu tenho aqui, mas tem muitas que ainda já não são outras. Mas olha, eu vou ver o que eu posso encontrar mais atuais. Ideias e sugestões de informações úteis para missões culturais. É uma cultura, né? Que Deus abençoe cada um que ouviu, aqueles que ainda vão ouvir, que tenham uma boa noite, o resto do dia, o resto da noite. O Senhor esteja confirmando estas palavras, que sejam de anseio para os nossos corações, que desperte desejo para fazer missões, para evangelizar, para ganhar almas, para ir de encontro às almas perdidas, que esse seja o objetivo de cada um que esteja ouvindo, que tenha o interesse seja realmente multiplicado por ter ouvido esta mensagem de hoje. Que cada coração que ouviu seja realmente um coração de um missionário, daquele que tem o desejo de fazer missões, o desejo de sair e o desejo de sustentar e de ficar orando por missões. Uns ficam, outros não, mas a missão é a mesma. Eu posso estar orando por uma pessoa do país distante e eu estou contribuindo com a missão em um país distante. Eu posso estar orando localmente e faço missão local. Isso não importa. O que importa é que Deus está em todos os lugares e Ele quer ajudar cada um que quer fazer a vontade dEle e que se dispõe a fazer a obra missionária. Que Deus abençoe cada um. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Ô pastor, tá muito barulho. O tempo todo eu senti um barulho. É um fundo musical, louvor de missões. Mas ele tá com muito eco que não dá pra gente perceber. Tá com eco, hein? Muito, tá. Fica o tempo todo. A gente até pensa que tá atrapalhando as pessoas ouvir o que a gente fala. Teria que ser pelo menos mais suave, para a gente perceber pelo menos alguma coisa, que eu não percebi realmente.